Olá, amigos, nossa saudação fraterna aos queridos e amados irmãos, esperando encontrá-los todos em paz, com muita paz em seus corações, com saúde física e saúde mental, muito importante essas duas saúdes, né? E com aquela esperança de que as ideias de Jesus, as ideias que Jesus deixou exaradas no seu Evangelho, possam estar servindo de norte a todos nós que nos denominamos cristãos, nós que somos espíritas cristãos. Mas também nós temos os outros irmãos que são apenas cristãos ou cristãos católicos, cristãos evangélicos, mas a todos vai a nossa saudação fraterna, esperando que as ideias de Jesus, os seus princípios, a sua mensagem, possa ter mexido conosco, nos impulsionando para a prática da caridade, para a prática do bem, para a prática do amor, né? Do perdão, se for preciso, porque eu digo assim de perdão se for preciso, porque nós também precisamos trabalhar o melindre, porque se a gente não se melindrar, a gente não precisa perdoar, porque não há o que perdoar, né? O problema é o melindre, é a nossa suscetibilidade que ainda nos fere, nos machuca, nos magoa, ficamos ressentidos contra os nossos irmãos. Isso ainda é que o orgulho ainda está preponderando. As ideias de Jesus ainda não estão preponderando de forma assim maior, né? Em nossos sentimentos, porque a predominância de Jesus em nossos corações que vai fazer? Nós vamos mudar cada vez mais os nossos sentimentos. Vamos cuidar com as mágoas, vamos cuidar com as raivas, vamos cuidar com as intolerâncias, né? Para que pela tolerância nós possamos chegar à sala da compreensão, né? Como nós sabemos que a tolerância é a antessala da compreensão. Eu gosto muito dessa expressão e tenho usado frequentemente nas nossas gravações aqui, né? Nessas lives, para poder nos lembrar a mim e a todos nós, né? Que somos cristãos, independentemente da orientação espiritual, né? A todos nós que medramos na área do cristianismo, que nós possamos estar trabalhando todos esses obstáculos, né? Em que o orgulho, em que o egoísmo, a vaidade possa estar suplantando as ideias do bem, né? E nós sabemos que as ideias de Jesus, o seu evangelho, têm essa força, né? Essa força de nos transformar. Mas é preciso que a gente deixe Jesus entrar em nosso coração, né? Ou seja, as suas ideias, seus pensamentos, as suas propostas, né, de redenção espiritual, que possam ser abrigadas, né, em nossos corações, para que com essas, hospedando, né, essas ideias, estaremos hospedando o próprio Cristo. E com isso estaremos tendo toda uma força revolucionária dentro de nós para nos impulsionar para as nossas mudanças, né? Para que a gente possa repensar o que temos feito, né? E pensar nas nossas formas de pensar na forma que falamos, pensar na forma que agimos. Para que com isto nós cheguemos a uma coisa tão importante que é o autoconhecimento. Com isso nós vamos nos conhecendo devagarinho, né? E com isso vamos observando o que temos que trabalhar em nós, né? Quanto de tolerância já temos, quanto de paciência já temos, né? Quanto de amor ao próximo já temos,
que tipo de sentimentos nós estamos abrigando, né, em nossos corações. Então, o estudo e a reflexão do Evangelho de Jesus precisa sempre ser feito de uma forma em que nós possamos transcender as circunstâncias materiais, né? a, a mensagem literal que ali está, que a gente possa tirar dali, de uma forma transcendental, as ideias essenciais. Então, dando prosseguimento às nossas gravações aqui, os nossos estudos que temos vindo gravando, né? Estamos gravando semanalmente, enfim, periodicamente uma mensagem de Jesus à luz da doutrina espírita. Hoje nós vamos gravar e comentar, né, uma bastante importante que está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 24, no item 13, 14 e 15. Essa página aqui vai falar sobre a coragem da fé. Coragem da fé. É importante que nós entendamos aqui a palavra fé. Porque quando fala em fé, muitas pessoas pensam que é apenas aquela crença no milagre, no milagroso, a fé na cura, a fé naquilo, a fé naquela outra. Aqui a fé se trata da fé na mensagem de Jesus. Nós acreditamos ou não acreditamos na sua mensagem. Porque a fé na mensagem de Jesus, como a fé em qualquer coisa, vai demandar uma outra coisa chamada confiança. Ou seja, se eu tenho fé no Cristo, nas suas palavras, nas suas ideias, nos seus postulados, eu vou, embotando fé, eu vou confiar. Eu vou confiar que elas têm força de lei, que elas são verdadeiras. Como a gente pode dizer, eu assino embaixo. Mas quando é que eu vou assinar embaixo? Exatamente diante das circunstâncias, né? Diante das circunstâncias. E nós vamos conversar um pouco mais, aprofundar um pouco mais isto, né? Mas nós vamos ler aqui para os irmãos duas passagens do Evangelho, uma está em Mateus, outra em Lucas, acerca da coragem da fé, né? Então, Mateus, no seu capítulo 10, versículos 32 e 33, vai dizer assim: ó, aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E aquele que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante de meu Pai que está nos céus. Esse é o escrito de Mateus, né? Já Lucas, no seu capítulo 9, 26, vai dizer assim, ó, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem também dele se envergonhará, quando vier na sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. Então vejam, a coragem da fé, ela vai estar se referindo exatamente à nossa coragem em declarar, diante das circunstâncias, a forma como nós pensamos, que tipo de fé nós temos. Por exemplo, vamos só dar um exemplo bem claro, né? Agora, por exemplo, nós estamos vivendo a questão do censo, né? O recenseamento, né? Os institutos, né, de pesquisa estão fazendo um levantamento de quantos espíritas, quantos católicos, quantos e assim por diante. Então vai chegar um momento que vai ser perguntado para você, para mim, para nós, qual é a nossa religião. Então não podemos ter vergonha nem medo de dizer que nós somos da religião espírita. Né? Nós somos da religião espírita. Ou seja, é um momento de você dizer se você é ou não é. Mas para mim, esse ainda é o mais fácil, né?
é assim a situação mais cômoda, até porque é fácil, você apenas vai dizer que vai preencher ali, né, religião, porque eu acho assim que esses formulários estão mal feitos, né? Porque não deveria ser religião, deveria ser qual é a sua orientação espiritual. Dois pontos: espírita, católico, protestante, evangélico, assim por diante. Mas se o formulário não está bem feito, não é por isso que nós vamos negar que somos espíritas, né? E, então é bastante importante. Mas esse, como eu disse, esse é um ponto bastante simples, né? Porque o nosso testemunho, na verdade, é diante das circunstâncias, né? Diante das facilidades. Por exemplo, nós estamos numa festa. Como é que nós vamos nos comportar? Podemos festejar? Podemos. Mas, como somos cristãos, precisamos ter um comportamento cristão, né? Ou seja, um comportamento que respeite a todos, um, um comportamento que respeite as diferenças, né? Um comportamento que respeite os vestuários, né? Que respeite as opiniões, e assim por diante. E estamos, por exemplo, isso aí no sentido, né, de uma festa amigável, etc. Mas poderemos estar em outros meios, né? Outros meios onde nem sempre a paz está presente, mas nós precisamos estar em paz. Porque nós poderemos estar numa festa em que, de repente, a situação se desequilibra, sai do controle. Então, nós precisamos manter a nossa serenidade, porque é isso que Jesus sempre nos demonstrou, né? Apesar de estar em determinadas circunstâncias, muitas vezes turbulentas, mas ele estava ali em paz. Aí muita gente pode dizer assim: peraí, mas Jesus é Jesus e eu sou eu. É evidente que nós vamos nos comportar de acordo com o nível que já chegamos. Mas nós próprios precisamos começar a levantar esse sarrafo, né? Esse sarrafo, para que possa cada vez exigir de nós mais esforço, mais controle emocional, né? Para que a gente possa estar assim realmente dentro dessa ideia de que nós somos corajosos, que a nossa fé nos fortalece, né? Porque estando com Jesus conosco, em qualquer situação, nós poderemos estar confiantes, naquela confiança de que o Mestre estará nos auxiliando, porque o nosso padrão vibratório vai estar sempre alto. É nesse sentido que eu chamo que o nosso sarrafo precisa estar cada vez mais elevado, ou seja, as nossas vibrações, a frequência vibratória nossa, precisa estar cada vez mais elevada. Porque na medida em que nós pensamos no bem, nós vamos levantando esse sarrafo, essa frequência vibratória. E com isso nós vamos sintonizar com frequências mais altas, onde estão vibrando espíritos do bem, espíritos luminosos. Isso é bom. E dessas esferas, então, descem também energias para nos auxiliar. Então, momentos em que nós também poderemos estar assim envolvidos, né, numa conversa equilibrada, pacífica, mas onde as opiniões estão ali se cruzando, a coragem de nós opinar a nossa fé em Jesus, né, a nossa fé na doutrina espírita, a nossa fé na reencarnação, claro que respeitando os nossos irmãos, sem forma agressiva de colocar as nossas opiniões, mas dentro do possível, respeitando a todos, com todo respeito, nós termos a coragem, né, de colocar as nossas opiniões. O próprio Kardec ele vai escrever aqui no seu comentário que vai dizer assim, ó,
A coragem das opiniões próprias sempre foi tida em grande estima entre os homens, porque há mérito em afrontar os perigos, as perseguições, as contradições e até simples sarcasmos, aos quais se expõe quase sempre aquele que não teme proclamar abertamente ideias que não são as de toda a gente. Então, a coragem dessas opiniões, né? Porque nesses grupamentos nós poderemos ter pessoas que, de certa forma, podem se apresentarem sarcásticas, né? Fazendo pouco caso da nossa forma de pensar, essa coisa de Deus, essa coisa de Jesus, né? Poderemos encontrar isso. Encarar isso com serenidade é o grande desafio, né? Mas também diante dos perigos, né? Porque nós também enfrentamos perigos, né? Perigos tais, né? E como é que a gente enfrenta isso? Eu lembro que eu sofri um acidente certa feita, que eu estava indo para fazer uma palestra fora de Joinville e sofri um acidente, né? Então, eu ia falar sobre a parábola do bom samaritano naquela cidade, naquela localidade, e aí fui socorrido pelos irmãos da, 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 da ambulância, do pronto-socorro, e eu sentado, eu fui dizendo para eles, eu iria pregar a parábola do bom samaritano e vocês é que estão sendo os meus bons samaritanos. Então, assim, houve uma interrupção na minha liberdade, né? Porém, o meu livre-arbítrio estava livre. Eu teria, como tive, que enfrentar, né, com serenidade aquela circunstância, porque houve uma interrupção no meu planejamento, né, para ir até aquela casa, porém eu demonstrei juntamente daqueles amigos, daqueles trabalhadores do bem que ali estavam, profissionais da saúde, também no hospital onde tive depois, eu procurando, claro, tratar todos bem e, consequentemente, fui muito bem tratado, porque isso é uma coisa que nós precisamos entender, que no hospital, se nós somos maltratados, pode ter certeza que nós não tratamos bem essas pessoas. Então, as poucas vezes que eu tive que estar em hospital, sempre procurei fazer amigos, sempre demonstrei a minha fé, né? E dentro do possível eu falava daquilo que podia ser falado, né? Dentro de um respeito, né? Dentro de um respeito àquelas aquelas formas e opiniões diferentes, né? Outro dia também sofri um atentado numa farmácia que eu estava de plantão e recebi um tiro na perna, coisa e tal, fui para o hospital. Aí depois, quando eu voltei, mas seu Luiz, o senhor, e eu brincando assim, mas eu também preciso, também sou filho de Deus, porque essas coisas são necessidades que a gente tem, né? Então eu despistava desse jeito, para que aquilo foi mais uma experiência. Eu fiquei, foi assim, de certa forma, penalizado pelo jovem, um jovem de 15, 16 anos, empunhando um revólver, etc. Muito bem penteado, um moço bonito. Puxa, estava assim na escola do crime, né? Então, isso sim é de se lamentar, mas também de respeita, digamos, a escolha que o moço fez. Mas então, em todos os momentos, nós vamos ter oportunidades de demonstrar a nossa coragem, a nossa fé, nos mantendo equilibrados, né? Como Kardec diz aqui, né? A coragem em afrontar os perigos, afrontar nesse sentido, não de pelejar, não de degladiar, não é nesse sentido. É um afrontamento moral, onde a gente vai se manter de forma serena, equilibrada, né? Perseguições, caso haja alguma perseguição, né? Você trabalha numa empresa, então todo mundo descobre que você é espírita, pode ter ali alguma perseguição, alguma.
e a gente possa ir se mantendo equilibrado, sereno, né? Então, com muita confiança no que nós acreditamos, né? Porque com, com o Evangelho de Jesus e com a doutrina espírita, nós temos orientações, nós temos esclarecimentos que vêm nos orientar, muitas vezes, os praquês. Porque tem gente que diz assim, mas por que eu? Né? Por que comigo? E essa não é a pergunta. A pergunta é, para que a vida permitiu que isso acontecesse comigo? Para quê? Ou seja, eu preciso tirar proveito moral, né? Proveito evolutivo dessas circunstâncias, por mais constrangedoras que elas sejam. Né? De repente uma doença nos acomete, né? E então são coisas assim que a gente não está eximido de passar por essas questões, né? Então, eu mesmo passei por uma situação de enfermidade. Eu há 3 anos eu fui acometido de um câncer de próstata e fiz todo o tratamento, mas muitas vezes eu mesmo pensava, meu Deus, eu aqui, mas não que eu estava assim envergonhada, que eu não me sentia assim com aquela necessidade, porque aquele problema não me causava dor, não me causava nada. Mas, ao mesmo tempo, fiz uma série de amigos, estive com uma série de irmãos com problemas até maiores do que o meu, porque ali nós víamos pessoas que estavam fazendo quimioterapia. Eu só fiz a radioterapia, mas fiz 37 sessões, bastante, né? E graças a Deus, falta 2 anos para eu receber a alta, que na verdade só depois de 5 anos que a gente é considerado curado. Mas então, para que por que me aconteceu? Eu não podia fazer essa pergunta. E para quê? Eu, na verdade, eu nem fiz porque eu sabia. Eu sabia que é um processo expiatório, que desta encarnação ou de outra, eu, de certa forma, devo ter abusado dos órgãos reprodutores, né? E que eu estava agora passando por uma expiação. Isso não é prova, isso é uma expiação. Para quê? Para consertar as áreas do perispírito que eu havia lesado nesta ou, muito provável, em existências anteriores. O fato é que a justiça divina estava se manifestando. Só que a justiça divina, ela é misericordiosa. Ela não vem para nos punir, ela vem para nos recuperar. É um processo educativo, é de redenção, é de recuperação e de educação, né? Para que dali para frente você passe a aproveitar a vida de uma forma cada vez mais produtiva, principalmente em níveis de moralidade, né? Então, todos eu tive desencarnes na família. Como é que a gente enfrenta isso? Com confiança, porque é a coragem da fé, né? A coragem da fé em quê? Nas palavras de Jesus, nos seus postulados, né? Que a justiça divina está se cumprindo nessas circunstâncias, né? Então são coisas assim que nós vamos demonstrando a nossa fé e claro que para isso demanda coragem. Coragem, porque muitas vezes, por orgulho, nós ficamos assim, mas meu Deus, por que eu? E aí vem a questão do porquê. E o porquê nós vamos encontrar um monte, uma série de respostas que, na verdade, apenas podem explicar, né? Mas o para quê nós sabemos que aquilo ali é uma terapia. Todas as situações que nós ficamos perguntando por quê, se a gente perguntar para quê, a gente pode entender que estamos passando por um processo terapêutico. E toda terapia demanda algum medicamento, demanda alguma providência, porque as terapias elas vão acontecer em cima de um problema. E em nosso caso, nas questões expiatórias, nós vamos estar diante de situações em que está sendo exigida uma terapia do nosso corpo espiritual. O nosso corpo espiritual, quando nós, no passado, em algum momento da nossa existência, nós delituamos,
ao delituar, nós lesamos o perispírito e trazemos isso para a reencarnação, cuja lesão vai se manifestar no corpo físico como uma enfermidade, como um aleijão, enfim, como uma dificuldade, né? Uma cegueira, uma surdez, e vai por aí afora. Então, todas essas situações, nós precisamos entender que é a misericórdia de Deus se manifestando para que nós possamos buscar a nossa redenção espiritual no sentido de tratar a estrutura do perispírito. Porque é um corpo que nós precisamos dele pleno. E ao delituar e ao lesar, nós tiramos aquela organização plena do perispírito, né? Aquela frequência vibratória boa, né? E com isso nós estamos nos tratando. Então, que nós possamos entender isso e observar os momentos da nossa caminhada, né? Que é exigida essa coragem para que a nossa fé possa estar, né, sendo demonstrada. Nós espíritas, por exemplo, nós somos reencarnacionistas. Então, nós não temos dúvida que no passado, nessas outras encarnações que tivemos, nós delituamos. Porque se nós pensarmos que nós estamos progredindo e que hoje nós somos melhores do que na outra encarnação, significa que se hoje nós somos melhores, mas ainda somos o que somos, quanto mais para trás no processo da evolução, mais precária estava a nossa evolução. Os nossos sentimentos muito materialistas, muito horizontais, né? Onde os princípios que nós esposávamos, hoje com certeza nós não esposamos mais, porque hoje já estamos sendo, de certa forma, bafejados pelo Evangelho de Jesus, cujo Evangelho ele vai, na medida que nós vamos incorporando, né, internalizando esses ensinos, eles vão nos impulsionando para o bem. Porque a proposta de Jesus é a proposta do bem, é a proposta da paz, a proposta da caridade, a proposta do perdão, se for preciso, né? Então, que nós possamos pensar sobre essas questões, meus irmãos, e desenvolver cada vez mais a nossa fé. E a nossa fé, ela vai ser cada vez mais bem estruturada na medida que nós vamos estudando o Evangelho de Jesus, na medida em que nós vamos conhecendo a sua doutrina, né? Porque a gente sabe que muita gente já pensa que aceitar Jesus é aceitar a figura dele. Claro que também, a figura que é muito bela, né? Mas não adianta a gente só aceitar Jesus, a figura, né, a silhueta dele, e não seguir o seu evangelho, não seguir a doutrina que ele nos deixou. E para isso, a gente recomenda que estudemos ali na Bíblia, né, no Novo Testamento, os evangelistas, né, Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses quatro, nós temos ali o fundamento doutrinário do nosso mestre divino. Então, estudar eles e cada vez mais buscar a essência da sua mensagem, para que a gente não fique na literalidade, que a gente procure entender, né, o que Jesus quis dizer no sentido moral. E porque a gente sabe que para isso, para deixar essa mensagem, ele usou de situações locais, de situações geográficas, né, topográficas, culturais, para poder deixar um ensinamento para todos nós, né? Então, que a gente possa estudar e mentalizar o Mestre para que cada vez mais inspirações possam nos vir para melhor entendermos a sua mensagem e podermos aplicá-las no cotidiano. Assim, então, irmãos, estamos concluindo o nosso vídeo de hoje, com a nossa gratidão a todos os corações que estarão a nos ouvir, né? E esperando que essas mensagens que nós estamos veiculando são mensagens do Cristo, nós apenas estamos veiculando
né? E também estamos procurando seguir essas mensagens na medida em que nós tivermos condições, né? Então, nossa gratidão a todos e a rogativa a Jesus que nos abençoe e nos guarde em sua paz, hoje e sempre. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Que assim seja.